Olá, família empreendedora, aqui Rômulo Vargas, dando início então ao episódio número 32 do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Um projeto que nós já vínhamos pensando há pelo menos 2 anos, né, e que agora se concretizou, e ele só se concretizou graças ao apoio das pessoas que acreditaram nessa entrega, acreditaram realmente que a gente poderia transformar, pelo menos em parte, a vida das pessoas, mas de que forma a gente buscou fazer isso e está buscando fazer. Trazendo aqui pessoas que têm uma relação muito estreita com o empreendedorismo, para mostrar para vocês que nos acompanham que empreender não é um mar de rosas, mas também não é uma estrada de espinhos. Ela tem altos e baixos, é preciso ter muita resiliência, saber que nem tudo vai dar certo, que quando não der certo, a gente precisa seguir no caminho. Queria também dizer para vocês que estão nos acompanhando que você pode pegar os outros 31 episódios e verificar lá o seleto grupo de convidados que nós trouxemos no nosso canal do YouTube, o Compliance Cast, tá? Aproveita, se inscreve lá, ativa o sininho. As lives são todas as quartas-feiras, às 20 horas, e lá você vai ter acesso a todos os demais convidados que participaram aqui conosco, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque existe um conteúdo de muito valor lá, trazendo justamente aqui a vida real do empreendedorismo. Esse projeto conta com o apoio do Vitino Restaurante, proporcionar momentos inesquecíveis com experiências incríveis através dos sentidos. Também de Anderson Machado. Com Anderson Machado, seu futuro financeiro começa hoje. Torne-se um nobre investidor. Da Afinitas Cestas, conectar, surpreender e encantar. Autoridade em cestas corporativas em Santa Maria. Também da La Máfia Barbearia, seu estilo, viva essa experiência, você merece o melhor. E da Invista Imóveis, nós acreditamos no seu sonho. É claro que não posso deixar de agradecer ao Grupo Diário, que nos recebeu aqui tão bem, abriu as portas com toda a sua plataforma, a maior plataforma de mídias em todos os formatos do interior do Rio Grande do Sul. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um grande amigo e um convidado muito especial, Vinícius Loureiro Lopes. Tem uma cultura ímpar, pessoal, é um empreendedor nato, tem uma relação muito estreita com todas as nuances do empreendedorismo, e eu tenho certeza que vai trazer aqui um conteúdo de muito valor, então vale a pena ficar ligado aí, que vocês não vão se arrepender. Vinícius, muito prazer em receber o amigo, seja muito bem-vindo, é um prazer contar aqui com toda a sua expertise e a sua sapiência, né? Um amigo que tem, digamos assim, histórias reais, né, de vida, de empreendedorismo, e hoje, né, ele dirige uma das empresas mais famosas, consolidadas, justamente porque tem uma seriedade, assim, a gente vê nas pessoas que trabalham lá com ele, tem uma cultura empresarial muito forte, uma identidade muito bem definida, e eu tenho certeza que tudo isso passa pela tua mão, né, Vinícius? Seja bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Eu também estou muito feliz e muito grato por estar aqui hoje. Rômulo, além de amigo, eu sou um admirador do teu trabalho, né? A gente se admira e eu estou muito feliz com esse convite hoje. A empresa não é só o Vinícius, né? Hoje nós temos na operação lá 53 pessoas total. Santa Imóveis, tá, pessoal? Para quem tem certeza que todos já conhecem, né? Santa Imóveis. Isso. Ali no Boulevard das Torres do Jobim, né? Exatamente. Ali no Boulevard Espírito Santo, né? Na Venâncio Aires, a gente tem a loja matriz. Uhum. Em Camobi, depois da rodoviária ali, nós temos o outro ponto. E agora o terceiro ponto será na Vale Machado, onde começou a Santa Imóveis, né? Que legal. E a Santa Imóveis começou com o Perini, Fernando Perini. Grande amigo também, um forte abraço pro Fernando, que será o nosso convidado aqui muito em breve, né? Com certeza. O Fernando Perini é um empreendedor de muito sucesso, eu me espelho muito nele, né? Uma grande pessoa. E deu liga, né? Deu liga da gente se aproximar de uma maneira bem inusitada, que depois eu posso abrir aqui e contar. E deu liga, ele tinha uma carteira já pronta de locação, ele já trabalha há muito tempo no ramo também. Eu já vinha com treinamentos de pessoas, né? Por onde eu passei, eu sempre gostei de liderar, de praticar o exemplo, né? Perfeito. O que deu certo para mim, eu tentava estender a mão pro colega. Claro. Então eu tenho essa filosofia de vida, né? De estender a mão ao próximo, e aí a gente vai se destacando no mercado imobiliário, né? Há mais de uma década eu estou trabalhando com isso, né?
não vou saber exato, 12, 13 anos. Mas, e aí vem crescendo, e vem dando liga. Aí a minha esposa, que agora, né, minha esposa, encontrei uma mulher excelente na minha vida que me fez mudar a filosofia de vida, a maneira de pensar. É importante, né, Vinícius? E bem importante. E veio a somar a empresa também. Então, hoje, nós somos 3, 4 líderes lá que tocam a empresa. A esposa do Perini também toca, mais na parte da arquitetura. Então, somos 4 pessoas que hoje alavancam a Santa Imóveis, né, e fazem tudo isso acontecer. Claro que os 40, 50 pessoas que a gente tem lá, trabalhando diretamente e indiretamente, eu digo como corretor e como funcionário, né, CLT, fazem tocar e fazem ser o que a Santa é hoje, né? Claro. Então é só um começo, né? A Santa em si tem 9 anos, né? Mas dentro do que eu entrei faz 3 anos. Então a Santa era uma empresa... Um crescimento exponencial. Exponencial. Né? Impressionante, né? Em 3 anos a gente quase que triplicou o tamanho da Santa. E coisas boas acabam acontecendo pelo que a gente está plantando. Claro. Mas nem tudo foi um mar de rosa, né, Vinícius? Essa história começou há um tempo atrás, tu disseste aqui uns 12 anos, pelo menos. E eu sempre digo, né, Vinícius, que as pessoas acham que o empreendedorismo é um bicho de 7 cabeças. E ninguém está aqui, pessoal, falando mal de você que é CLT, você que tem um cargo público, nada disso. Mas você que é CLT também pode ser um empreendedor, né? Você pode abrir uma segunda fonte de renda, um produto que a sua mulher sabe fazer, uma culinária, sei lá, um brinde, alguma coisa que você entregue, uma prestação de serviço que você pode fazer fora do horário, final de semana. Então, o fato de você ser CLT não é nenhum pecado mortal, bem pelo contrário, né? Todo trabalho é digno e justo e merecedor aqui do nosso respaldo, com certeza. Mas também isso não impede que você seja um empreendedor. A tua história, como é que foi? Começou... A gente sempre tem que... E digo mais, né, pessoal, voltando nisso, para que tu seja um bom empresário, um bom vendedor, tu tem que ter sido um bom funcionário um dia. Para te entender a dinâmica das coisas, a lógica, né, tudo isso faz parte de um crescimento pessoal que a gente tem que ter. Né? Eu sempre digo que existem chefes e líderes, né? E o bom líder, um dia ele foi liderado. Né? Um bom líder, ele foi liderado. E eu tenho certeza que tu passou por todas essas etapas até chegar onde tu está hoje. É claro que tu é uma pessoa jovem, continua se desenvolvendo e tem muito pela frente ainda, se Deus quiser, a gente enxerga isso, né? E o meu escritório é ali perto da Santa Imóveis, né? Nós temos inclusive também uma parceria e eu tô passando por ali e o Vinícius está por lá, conversa com um, conversa com outro, chega outro, vai, não para, né? Eu nunca vi ele sentado ali na volta, né? Então demonstra o comprometimento, né, com o negócio e a preocupação em estar ajudando ali os colaboradores, gerenciando os processos internos da empresa, o processo de vendas, e além também de saber que é uma empresa que tem todas as suas dinâmicas internas muito bem definidas, muito bem organizadas. É claro, né, Vinícius, que a gente está sempre melhorando, a gente está dando um auxílio também nisso, o crescimento dá uma bagunçada, depois as coisas se arrumam de novo, aí tu cresce mais um pouco, dá uma balançada, é o jogo, né? Mas como é que foi, como é que tudo isso começou, a partir de quando tu resolveu abrir o teu próprio negócio? Conta um pouquinho pra gente aí. Essa jornada, eu sempre fui vendedor, tá, Romulo? Sempre, o pessoal diz, tu nasceu para vender, porque eu sempre gostei muito de falar. Vai perceber ao longo da entrevista aqui. E falar bem, né? O que é importante. Obrigado. Mas eu sempre... Isso vem desde casa, né? Os meus pais me estimularam muito, né? Um beijo ao José e à Dona Márcia. Amo tanto eles e se eu tô num lugar um pouquinho melhor hoje é por causa da minha base. Então, gratidão a pai e mãe. E eles sempre nos incentivavam, né? Eu sou uma família de 3 filhos, né? A irmã mais velha, Juliana, que está em Capão da Canoa, um beijo para ela. Minha irmã que mora aqui em Santa Maria também, todos com famílias. E a nossa mãe sempre proporcionou esse momento de fala. O que tu acha, Vinícius? O que tu acha? Legal, perfeito. Então, desde muito pequeno... Foi estimulado. O meu pai sempre teve a tradição de almoçar em casa, todo mundo junto, e todo mundo muito interativo, né? Então, a gente desde pequeno começou a debater, trocar ideias e estimular a fala. Então, isso eu sou muito grato a eles e a gente começa a ter uma consciência de fala melhor. Depois disso, a gente foi andando, eu sempre vendi carro, vendi remédio, vendi pastel, vendi carro, eu vendi de tudo que tu pode imaginar e eu fui me aperfeiçoando em vendas. Até que um convite, eu fiz um MBA na FGV,
E o Maurício e o Andriele Militz me convidaram lá no FGV para fazer parte do time deles lá no mercado imobiliário. E aí eu comecei no mercado imobiliário, sem saber muito, porque quando a gente entra no mercado imobiliário, há tempos atrás não tinha referência quase que nenhuma. A gente mostrava imóvel no papelzinho, sabe? Era totalmente diferente de hoje, da dinâmica. A concorrência é bem menor. Muito também. menor. A muito venda menor. tinha... digamos que também o mercado, acho que não tinha virado muitos olhos para a questão de investir em imóveis tanto quanto hoje, né? Sim, porque hoje a gente enxerga para investimento seguro, né? Um investimento, digamos assim, que vai certamente dar um retorno, né? Então as pessoas voltaram mais os olhos. Só que isso também tem a contrapartida que aumenta o nível da concorrência, aumenta também o nível de sapiência que tu tem que ter, de buscar conhecimento, e automaticamente a gente vai se desenvolvendo, né? Eu sempre falo, é uma busca constante. Então eu entrei sem saber nada, muito dinâmico, sem entender nada. E a maioria dos corretores que te acompanham e estão ouvindo aqui vão entender. A gente cai de paraquedas, não entende como é. Hoje já dá para saber muito mais, porque tu tem referências na internet. Nossa época não tinha ninguém na internet, não tinha pouquíssimos vídeos no YouTube, nada. Mostrava imóveis no papelzinho. Classificados do jornal. E aí acabava atendendo, e aí eu sempre amei pessoas, eu sempre gostei de me relacionar com pessoas. Então começou a dar liga de eu atender, um bom atendimento, não sabia muito do que estava fazendo, mas tinha um bom atendimento. Aí fui encontrando produtos, unindo produtos a pessoas e fui me dando bem. Só que o mercado imobiliário ele paga muito acima da média do que o mercado paga. Claro que não tem salário fixo, mas quando ganha, ganha bem. E eu acabei me apaixonando por isso, por essa falsa liberdade, mas os ganhos foram exponenciando. E aí eu era mais jovem, logicamente, e acabei sendo seduzido por isso. E aí foi me fascinando, eu fui estudando mais pessoas, imóveis, construtoras, mercado, finanças, e fui me construindo para poder ser um corretor. Muito conhecimento fora. Né? Acabei recebendo um convite para morar em Porto Alegre, na primeira que eu fui, chamava Hiperimóveis. Só para o santamariense ter a noção que não conhece o mercado da capital. Quando eu recebi o convite, eu disse, eu tenho que estar entre os melhores do estado. E o convite era para uma imobiliária que tinha 500 corretores. Então, hoje em Santa Maria não existe essa realidade. Porto Alegre é outro. É outro nível. E ela é uma das menores. Né? Uma das menores. Até nem sei se ainda continua em operação. E eu fui para lá e cheguei lá em um mundo diferente, sem conhecer ninguém. Aqui em Santa Maria, querendo ou não, tem algumas pessoas que conhecem a minha família. Isso favorece, né? Me conhecem, sabem que a gente é de boa índole, que é trabalhador. Mas quando tu chega em Porto Alegre, que ninguém te conhece, tu não tem pai e mãe, tu não tem ninguém. É desafiador, né? E tu não tem onde morar, tu não tem muitas angústias, e tu tem que vender imóvel sem conhecer Porto Alegre. Hoje os santamarienses vão lá para Porto Alegre e não conhecem Porto Alegre. Eu tive que estudar Porto Alegre. Eu tive que entender a cidade, eu tive que entender das construtoras de lá. Ou seja, eu comecei na corretagem, depois que eu me destaquei aqui, eu comecei num lugar onde eu não conhecia ninguém. Foi direto para pós-graduação. Eu fui no zero. Direto para pós-graduação. E aí começou a história, porque eu tive que começar do zero, sem cliente, sem pessoas, sem conhecer ninguém, sem dinheiro. Você foi teu melhor aprendizado. Exatamente. Né? Eu tive que criar uma organização de trabalho para poder chegar. E essa organização eu uso até hoje. Hoje eu consigo receber vendedores de outras áreas que não conhecem o mercado. Eu tenho uma cartilha de treinamento, onde a pessoa segue a cartilha, ela prospera no mercado de imóveis. Então, vem dando certo na minha própria empresa. Lá atrás eu precisei passar por isso para hoje poder ensinar, para poder dar certo na minha empresa. Tu vê como as coisas estão conectadas, né? Com certeza. Então, isso tudo que eu passei lá, essa pós-graduação, esse doutorado, eu consegui me destacar lá com essa organização. Logo 3 meses, consegui me destacar, vendi para jogadores de futebol, acabei atendendo jogadores de futebol lá, do Grêmio, e aí comecei a crescer dentro de Porto Alegre, e uma empresa da frente, chama Foxter, ainda existe lá, com 1.500 corretores. Nossa, acabou me convidando daí para um cargo de coordenação. Que legal, cara. E aí eu, muito grato pelo gerente que tinha me chamado na empresa menor, eu chamei ele para trabalhar comigo. Daí ele passou a trabalhar comigo. Então, só para tu ter uma ideia, saiu um lançamento em Porto Alegre,
Eles contratam um auditório quando tem um lançamento. Eu pegava o microfone. Eu morei em Porto Alegre, né? Participei dos lançamentos da Mel, através da Noblesse. Exato. Né? Então tu participou. Claro. Pegava o microfone e falava para 1.500 pessoas. Então tu percebe que lá atrás o treinamento da minha mãe faz sentido hoje. Claro. Então tudo que tu passa durante a tua vida é experiência e bagagem para o teu propósito, talvez, de hoje. Certeza. Então eu vim me construindo ao longo da vida e a gente não chega aqui por acaso. Né? E o barulho que a gente faz não é por acaso, não existe sorte, existe processo, caminho, técnica até chegar. E aí eu me destaquei nessa empresa. E aí me destaquei, chamei outras pessoas para trabalhar comigo. Porém, o coração bate mais forte na hora de falar de Santa Maria, na hora de falar de como crescer minha cidade. Né? Em 2012 ou 13, agora não vou lembrar. Eu queria que a Melnick estivesse em Santa Maria. Lutei por isso na época, não consegui. Né, porque eu vivia lá e queria trazer as empresas para cá. Não consegui e acabou vindo por outras mãos. Fiquei muito feliz porque eu luto para que Santa Maria cresça. Eu luto para que o mercado imobiliário cresça. Eu luto para que as pessoas prosperem. Que a nossa cidade fique legal de morar. Que não fique uma cidade somente de passagem como ela é, muitas vezes. Muitas vezes eu falo... mudou bastante isso, né? Já mudou. Então, bastante. Essa cidade eu amo tanto, eu planto aqui, eu quero que o meu filho fique aqui, eu quero que todo mundo prospere aqui. E não seja somente uma cidade de passagem. Por isso eu quero melhorar a nossa cidade. Então, esse é um dos objetivos que eu fui fora buscar. E aí, em determinado momento, tu abandonou tudo isso lá e agora eu vou abrir um meu negócio em Santa Maria. Não, eu abandonei, vim para cá e vim trabalhar numa outra imobiliária aqui. Perfeito. Né, numa gigante imobiliária aqui, toda a gratidão ao Juliano e à Carol aí, trabalhei muito tempo com eles aí também, que me deu mais experiência, né, de uma grande empresa. E a gente fez um trabalho bonito ali também, né? E aí começou a despertar a ideia de empreender. É aquele divisor de águas, né? Divisor de águas. Que é realmente o primeiro passo que a gente tem que dar, pessoal. E eu sempre trago aqui o seguinte: existem momentos na nossa vida e às vezes a gente fica pensando, vou, não vou, será que vai dar certo, será que não vai? E eu sempre digo, quando a gente tem esse sentimento, tem que ir. Tem que ir. Porque assim, ó, se tu for e não der certo, tu consegue corrigir. Sim. Agora, se tu não for, vai chegar daqui a 10, 15, 20 anos, tu vai dizer, cara, aquela hora ali, que era a hora que eu tinha que decidir, eu recuei, não fui, tive medo, fui covarde, tive insegurança, e era o que realmente poderia ter mudado a minha vida. Sim. Então, pessoal, assim, ó, confie muito no que o coração de vocês, da gente fala, confie muito, assim, ó, na tua intuição, sabe? Se tu acha que tu enxerga alguma coisa que é possível fazer, que tu acredita que é o teu propósito, vai em frente, entendeu? Não fica com medo, pensando numa aparente estabilidade, porque eu sempre digo às pessoas, passam a vida inteira buscando estabilidade, só que ela não existe. Não existe. A estabilidade é tu trabalhar, crescer, estudar, se qualificar todos os dias. É isso que vai te tornar estável. Não é tu te colocar num certo lugar que tu acha que tu tá estável ali, porque essa estabilidade é ilusória, ela não existe. Então, eu acho que tu deve ter passado por isso, eu passei, né? Eu sempre conto aqui a minha história também, eu fiz parte de um grande escritório de advocacia, um escritório muito bonito, muito grande, muito vistoso, toda a gratidão, sou amigo de todas as pessoas de lá, mas chegou uma hora que eu digo, eu preciso implementar o meu modo de trabalhar, isso faz 4 anos, né? Faz 4 anos. E aí foi quando começou a pandemia, me chamaram de louco, de cara, tu vai sair de um troço aqui lá pra te abrir sozinho, eu digo, vou, cara, sabe, me chamaram de louco, tudo que é isso, e hoje não preciso nem dizer, né? eu gosto sempre de falar que a diferença do louco pro gênio é o resultado. É o resultado. Então, você que tá escutando, se ninguém tá chamando você de louco, é porque tu não tá no caminho certo. Tu tá na boiada. Tu tá na boiada, então... Quanto mais louco disser que tu é... Muito. É um sinal de que tu tá indo pro caminho certo. Exatamente. Porque é o que tu tá fazendo, o que ninguém tem coragem de fazer. Exatamente. É o que ninguém tem coragem de fazer. Isso é muito chocante, né? E impactante isso, porque todo empreendedor passa por esse processo. Todo mundo. A lagarta é a borboleta parte. Ali, a transformação. Isso. O medo faz parte, a insegurança faz parte. Mas vai com medo mesmo. Vai igual. Vai com medo mesmo. Entendeu? É muito melhor, mesmo que não dê exatamente da maneira como tu acha que vai dar, mas tu vai olhar para trás, cara, eu me desenvolvi, eu tive coragem, eu tô aqui, eu cheguei, eu dei um passo à frente, né? E depois as coisas vão acontecendo, o universo vai trazendo um arranjo de acontecimentos, de círculo de amizades,
Tu mesmo, a tua história com o Fernando não foi por acaso, entendeu? As coisas não acontecem por acaso. Foi porque tu fez um movimento, ele entendeu esse movimento, vocês se encontraram, não foi por acaso, e as coisas aconteceram, entendeu? Eu acho que é bem por aí, né? Energia, frequência e vibração. Exatamente, exatamente. Então... Só dentro disso que tu tá falando... Para você que escuta e talvez esteja nessa etapa do processo, dói, machuca, mas não para. E não mata, né? Não mata, mas curte o caminho, mesmo sendo dolorido, curte ele, que ele vai te fazer bem daqui a pouco. E tu imagina, meu pai e minha mãe, né, funcionário público, minha mãe professora, né, não tinham a visão de como seria o mercado imobiliário, né, me deram todo o suporte, todo o carinho, todo o amor, mas eles não conseguiam enxergar esse mundo da corretagem sem salário. E a gente tem uma formação, né, até tempo atrás, eu tive essa formação de tu fazer uma faculdade, fazer um concurso público e ser estável, né, sempre a estabilidade. E às vezes quando a gente não faz isso, as pessoas olham assim, eu na faculdade era discriminado. O que tu vai ser? Eu digo, cara, você é advogado e professor, digamos, eu queria ser, né, advogado e professor. Ih, advogado e professor... E eu vendedor, e eu vendedor. O que é ser vendedor? Que dizer assim, tu tá falido. Hoje eu olho o que ganha aí, um alto escalão dos funcionários públicos, cara, eu não viveria com o que esse pessoal ganha hoje, mas não tem nada contra também, entendeu? Mas enfim, tudo são momentos, né? São divisores de água, né? Aquela estrada que tem uma bifurcação, que a gente precisa seguir a intuição, seguir o coração e tomar o caminho certo, né? E nesse ponto, o meu pai e a minha mãe disseram, cara, isso não dá certo. Porque eles não viviam o mercado imobiliário. Lógico. Então, não dá certo, não tem carteira assinada, não vai. E sabe quando o coração bate aqui dentro, a vontade de dizer, cara, eu quero, eu preciso disso. E aí tu imagina hoje, numa tomada de decisão lá atrás, que eu disse não para as pessoas que eu mais amo, né, mais amava, porque eu não tinha minha esposa e meu filho, eu disse, não, eu sinto isso e o meu caminho é esse. Olha quantas pessoas hoje, diretamente e indiretamente, trabalham comigo na Santa. Claro. Tu entende? Então, a gente dá um impacto para a sociedade gigantesco. Então, siga seu coração, faz, empreende, não tenha medo, mas... caminhe e sinta o processo que faz parte disso. Exatamente. Outra coisa que é muito importante é não ter ansiedade, né? De querer que o resultado venha logo. E se não vem, já vem a frustração. É um processo, pessoal. Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Eu digo qualquer negócio para maturar, pelo menos 3, 4 anos, em alguns segmentos, talvez 2 anos, mas tem esse negócio que são 5, 8, 10 anos, às vezes pode demorar para acontecer, entendeu? Então vai vendo o processo. Eu sempre tenho uma pessoa que é muito sábio, o professor Isaías Penso, lá no Recanto Maestro, que ele ministra o curso Voo da Águia lá, e às vezes eu converso bastante com ele, né, faço o curso, e ele diz assim, Rômulo, assim, ó, acorda de manhã, tá? Faz o que tem que ser feito. A matemática todos os dias. É a mesma. Acabou o teu dia, tu olha, cara, fiz o que tinha que ser feito, vai para casa tranquilo, fica com a tua família e no outro dia faz de novo. No outro dia faz de novo. No outro dia faz de novo. Quando tu olhar daqui para trás, tu vai ali para trás e vai dizer assim, ó. Olha aí. Olha onde é que eu tava e olha onde é que eu cheguei. Então não tenha ansiedade, né? Porque as coisas vão acontecer. Nós vamos fazer... Vai lá, pode fechar, faz o fechamento. Só para fechar em relação a isso. Dentre isso, bem que tu tá falando, a gente faz treinamento lá na Santa Imóveis, né? A Santa Imóveis, ela não é somente uma imobiliária que vende imóveis. A gente faz muito mais e depois eu explico. Cada corretor que chega ali, chega na ansiedade de querer performar. E eu explico para eles, eu não tenho como me comparar com o colega corretor, porque cada um é uma semente. O Rômulo é uma semente de maçã. O outro é uma semente de pera. Cada pessoa então, eles querem se comparar, e aí está o grande problema, tu se comparar com o outro. Só que são sementes diferentes, perfis diferentes, bagagens diferentes. Alguns performam mais cedo, outros não esperam o tempo de performar e vão embora, abandonam. Não deixam maturar o processo. E dizem que o processo não dá certo. Mas a grande armadilha é saber que semente tu é e ter um bom semeador, que cuide de tempo ao tempo. Exato. Acompanhar o processo de cada um crescer, enraizar, aumentar e dar frutos. Perfeito. Esse é o segredo, muito parecido com a vida, né?
Tá muito bom, né, pessoal? O intervalinho é rápido, tá? É 1 minutinho e a gente vai voltar agora aqui na parte que justamente que é o enfoque principal aqui do ComplianceCast, que é na gestão de pessoas, tá? Eu sei que o Vinícius é um exímio gestor, um líder nato, como vocês podem ver, é uma pessoa que entrega de coração, porque tem propósito, porque realmente tem verdade no que ele faz, no que ele entrega. Então a gente vai aqui no segundo bloco falar um pouquinho de como funcionam os treinamentos, o recrutamento dos colaboradores, dos corretores, como é que a empresa, a Santa Imóveis, faz todo esse processo, que é justamente um processo de sucesso, como todos nós já sabemos, tá ok? É 1 minutinho, fica aí que a gente já volta. Voltando então, família empreendedora, aqui para o segundo bloco do episódio número 32 do ComplianceCast. Aqui Rômulo Vargas, capitaneando esse projeto já consolidado aqui em Santa Maria e região. Eu sempre faço questão de destacar aqui, pessoal, que eu procuro trazer aqui um seleto grupo de pessoas que entreguem um conteúdo de valor, que entreguem verdade. Por quê? Porque as pessoas que eu trago, o que elas contam para vocês aqui é o que elas fazem, é a vida real. Né? E a gente também está selecionando aqui algumas empresas nessa segunda temporada com episódios corporativos que queiram contar aqui a sua história, como surgiu a ideia do negócio, do produto, do serviço, como surgiu a ideia da marca, do nome. Então, quem tem interesse em contar a sua história, a gente vai estar selecionando algumas empresas. Você pode fazer contato pelo WhatsApp 3347.000, tá? 3347.000. E eu mais uma vez destaco aqui e agradeço de coração, já tivemos outras empresas apoiadoras na primeira temporada, né? Mas aqui na segunda, as que também acreditaram e continuaram acreditando: Vitino Restaurante, Anderson Machado, Afinitas Cestas, La Máfia Barbearia, Invista Imóveis e ao próprio Grupo Diário. Também vocês que entendem a importância desse conteúdo e quiserem ver o nosso hall de seletos convidados que já participaram aqui do ComplianceCast, é só acessar o nosso canal no YouTube, ComplianceCast, ali você vai ter acesso a todo esse conteúdo maravilhoso que é entregue aqui. Já aproveita para ativar o sininho lá e ficar notificado sempre dos novos episódios. Vinícius Loureiro Lopes, a gente tem medo, tem algumas pessoas que têm medo que o tempo seja muito longo, né? Uhum. E bem no fim o tempo acaba sendo muito curto, né? Porque a gente tem bastante coisa para entregar. O Vinícius aqui tem uma vivência singular em relação às questões do empreendedorismo. E agora, Vinícius, a gente vai passado, digamos, a primeira etapa, né? Momento de empreender, de abrir o seu negócio na gestão de pessoas, né? Porque todas as empresas são formadas por pessoas. Eu também desenvolvo um trabalho com bastante enfoque na questão do recrutamento, processo admissional, processos internos, regulamento da empresa, código de conduta, enfim, tudo aquilo que uma empresa precisa ter para ter os seus processos de gestão de pessoas bem monitorados. Para ter o quê? Porque isso traz o quê? Uma cultura empresarial forte para a empresa. Todo mundo fala em cultura. O que é cultura? Cultura é saber o que os seus colaboradores estão fazendo quando você não está presente, né? O Vinícius está aqui comigo gravando, mas ele sabe que está tudo acontecendo lá da maneira como ele pretende, como ele deseja. Por quê? Porque ele dá treinamento, porque ele faz um processo de onboarding muito bem definido, ele já, logo no início, né, Vinícius, eu tenho certeza que é o que eu sempre preconizo, no primeiro dia tu já entrega tudo aquilo que é o modo de pensar da empresa, o seu DNA, o modo de agir, para que a pessoa já entenda e também para que ela não fique fazendo tudo ao modo dela. Ou então que ela crie alguns vícios, né, no decorrer da relação, que depois são muito mais difíceis de curar. Então, vamos contar aqui para os nossos seletos ouvintes e pessoas que nos acompanham na TV Diário, como é que é feito esse processo lá na Santa Imóveis. Eu sei que tu participa diretamente disso e eu sempre digo que sempre que o empresário
puder, que ele procure participar mais ativamente do seu processo de recrutamento, processo admissional, porque é muito melhor fazer isso, perder um certo tempo, entre aspas, do que colocar pessoas erradas para dentro da sua empresa. É um problema que você pode estar colocando uma laranja podre que pode contaminar o cesto todo. Então, eu sei que tu participa ativamente disso lá e pode nos dar aqui alguns insights de como é feito isso lá na Santa Imóveis. Vamos lá. O nosso setor de RH trabalha com 2 empresas terceirizadas de fora, recrutando, né, o que a gente entende que é perfil para as posições. Depois passa pelos líderes lá da empresa para saber se encaixa no próprio time, para ver se dá liga, e nós da diretoria ficamos mais para o fim, para olho no olho. E é impressionante. Hoje a gente não contrata porque tu tem uma história... Claro que se tu tem uma história de sucesso, show de bola, vem agregar o time. Mas isso não é fator decisivo. É determinante. A gente pega as pessoas que não têm experiência, mas sabe, Rômulo, aquele brilho no olho, aquela gana, aquela vontade de vencer, aquilo que o pessoal fala que é sangue no olho, aquilo que vai mais longe que o talentoso, às vezes, né? Muito mais. Então, essas pessoas que, não importa onde é que tu mora, não importa de onde tu vem, mas tem aquele sangue, aquela vontade de vencer. Às vezes nem tem aquela experiência que não tem, exige, não é o determinante. Eu poderia citar, e eu tenho certeza que eles estão vendo lá na imobiliária, que tem um monte de TV lá, e eu tenho certeza que eles estão vendo, eu poderia citar N nomes do nosso time. Rômulo, a gente... teve a oportunidade, ou sorte, ou o que tu quiser chamar de vibração, de chegar pessoas querendo. E a gente vem transformando o processo dessas pessoas que querem. Tu acabaste de falar em relação o Vinícius está aqui e eles estão lá. Só para tu entender como funciona. A cartilha de imóveis é muito parecida. Aqui no Japão, meu sócio, o Perim teve no Japão, é muito parecido vender imóveis, o processo. O processo é fácil, todo mundo sabe fazer. Agora vem os poréns. Quando tu te compromete contigo mesmo, essa luta é individual. Quando tu te compromete contigo mesmo, tu não precisa ter alguém te fiscalizando. É tu te comprometer com o teu propósito. Então, o que acontece? Eu não preciso estar lá. Eu sei que o João, o Pedro, o Lucas, eles estão comprometidos com eles. Legal. Muito bom. Então, existe o processo de venda de imóveis, mas não adianta nada se ele falou que ia acordar às 8 e ele acordou às 9. Tu entende? Então, é um processo muito mais interno do que externo. Perfeito. Então, primeiro tu precisa ser alguém. Para entregar pelo exemplo, exatamente. Né? E não é diferente comigo. Como eu exerço esse cargo de liderança, eu tenho que acordar cedo. Eu tenho que fazer... Tu chegou no ponto. Eu tenho que fazer para eles poderem entender. Eu cobro mais que eles, assim. Exato. E às vezes, tipo assim, eles... Eu mudo muito, né? Tem dias que eles chegam lá, eu já tô lá. Isso. Né? Alguns dias eu não tô, eles ficam naquela, que hora ele vai chegar, que hora ele vem. Eu falo, pessoal, quando eu não tô aqui, eu não tô em casa olhando Netflix, eu tô prospectando cliente, eu tô visitando, eu tô sempre rodando, entendeu? Certeza. Então, o que eu preciso? Que vocês tenham ciência disso e que vocês façam um alicerce bom aqui, porque eu também estou na linha de frente, entendeu? Então, por si, né? Não é porque tem que estar lá, porque o Vinícius vai me cobrar que eu cheguei atrasado. Jamais. Não é porque tem que estar lá, porque se eu não atingir a meta do mês aqui, eu vou... Mas é uma autocobrança, né? Que funciona muito mais. Eu digo que quando a pessoa é o chefe dela mesmo, né? A chance dela prosperar é muito maior. Muito maior. Então, essa história de chefe, patrão, empregado... né? Ou lá no teu caso, prestador de serviço. Pessoal, tu não tem que fazer para mostrar para o teu chefe, tu tem que fazer para ti te realizar e automaticamente o reconhecimento vai vir, entendeu? Automaticamente o reconhecimento vai vir. Mas é um processo muito mais pessoal, íntimo de cada pessoa, que a gente, claro, né, Vinícius, tem que monitorar, né? Sempre. Tem que implementar metodologias, né, processos internos, como eu falei, até mesmo para que essa pessoa saiba que ela está num ambiente organizado. E aí ela veste a tua camiseta, ela diz, eu trabalho numa empresa organizada, uma empresa que se preocupa comigo em me dar treinamentos, em me dar qualificação, e isso tudo
faz com que a roda gire, né, de uma maneira muito mais harmônica, que tenha um carinho recíproco, né, que tenha toda uma troca muito mais valiosa e que se perpetua por longo tempo, né? Sim, é muito importante isso que tu falou, porque a empresa, todos os bastidores lá de organização, de todos os processos, funciona muito bem. Claro que a gente trabalha o íntimo de cada um, para que eles tenham um propósito muito bem claro, para poder chegar. Quando o propósito é forte, o como acaba sendo fácil. Claro. Então, o que eu faço alinhamento individual? Aonde tu quer chegar? Qual que é o teu sonho? Pelo que tu luta? Perfeito. Ele não tá ali por mim, ele tá ali por ele tá ali pelo filho dele, pela família dele. Então, quando tu alinha isso e tu bota prazo, tu vai estar nesse lugar em tal tempo. Se tu fizer isso. Ele se compromete com aonde ele quer chegar e tu começa avançando o time. Chegou até aqui, agora puxa ele para cá. Chegou até aqui, puxa ele para cá. E aí o que acontece? A cada semana a gente tem um treinamento individual, claro. Que eu digo pessoal. E aí eu digo, encostou, caminhou daqui até aqui, onde é que tu quer ir agora? Então a gente vem conduzindo o time interno para eles verem que consegue, para depois trazer para o mercado imobiliário e conseguir também. Fica Sabe, fácil. Vini, que eu estudo muito a questão de processo institucional, porque eu acho que é o passo mais importante desde o teu anúncio de emprego ou de anúncio para um prestador de serviço, é muito importante. E eu vi 2 insightzinhos, até um eu já falei algumas vezes aqui, mas nunca é ruim repetir, do Roberto Justus foi que ele disse que ele faz, agora não consegue fazer tanto mais, né, mas quando era possível, fazia entrevista na admissão e no processo demissional. Perfeito. E aqui era onde ele recebia os melhores feedbacks, porque é quando a pessoa se sente mais à vontade de contar o que ela acha que está errado e o que pode melhorar. E aí ele se municiava dessas informações e ia lá pontualmente organizava. O outro insight muito bom que eu peguei é que a pessoa dizia assim, tu quer trabalhar aqui na minha empresa? Então me manda um áudio. Por que tu quer estar aqui? Bacana. Aonde tu quer chegar e quais são os teus sonhos? Bacana. Ou seja, em vez de ele vir com entrevista, com questionário, com pergunta assim, sendo mais inquisitório, ele largava na mão daquele candidato para que ele se manifestasse. E ali ele já sentia se ele tinha o brilho no olho, se ele tinha vontade de vencer, o que ele queria. E aí, muitas vezes, as pessoas são pegas de surpresa. Como assim? Eu mandar um áudio? Me manda um áudio. Por que tu quer estar aqui na minha empresa? Bacana isso. O que tu busca aqui? Aonde tu quer chegar? Cara, mas olha só que responsabilidade tu larga na mão da pessoa. E eu acho que isso aí, ó, tu já, tipo assim, separa 60% da boiada para lá e 40% para cá. Sim. Entendeu? Por exemplo, 30%. Sabe? Porque muitas pessoas, tu vai ver que não tem propósito, que querem ali para ter uma simples remuneração, não almejam nada, não tem sonho algum. Então, por que eu vou botar uma pessoa dessa aqui dentro? Ela não vai fazer o meu negócio crescer. Exato. Né? Eu sempre digo, né? Sócio multiplica, colaborador soma, mas o colaborador tem que somar. Ele tem que somar. Então, são alguns insights bem legais que a gente pode utilizar, né? Que são técnicas muito boas. Né? Sim, e essa parte de somar muita... É bem alinhamento pessoal, tá, Rômulo? De fazer entrevista de como ele é como caráter, como ser humano. Claro. E depois o resto vai acabando sendo fácil. Sim. E aí, esse mergulho que a gente faz direto, por isso está dando certo, é cada um cuidar de si. Cada um saber os seus limites e se desafiar a semana inteira. Claro. Conseguir, por exemplo, eu, líder, né, eu me comprometo verbalmente na frente deles e falo, eu estou há 6 dias sem comer açúcar. Eu decidi que eu não comerei mais açúcar. Não sei por quanto é o prazo, mas eu decidi e estou na minha luta. Sim. Então, quando tu começa a dominar as tuas lutas pessoais, tu começa o resultado lá vir profissionalmente. Com certeza. Por exemplo... É uma coisa que está estritamente ligada com a outra. Exatamente. Né? O desafio da vida pessoal, da vida profissional, Total. Da vida conjugal, né? Familiar, tudo. Né? E aí é muito parecido, e eu já vou te explicar o porquê. Eu parei de tomar álcool também. Álcool já faz 3 meses. Legal. Então, eu decidi que não quero mais tomar álcool. Esses dias, me convidaram para tomar um vinho. Eu falei, cara, será que tomo ou não tomo um cálice de vinho? Disse, cara, não vou tomar porque eu estou no processo. Então, nem vi. Se afasta. Mais, né? Não e aí o que acontece? O que começou a acontecer na minha vida? Eu comecei a mudar dentro e fora começou. Porque existe algo, Rômulo, que é desde que tu acorda.
Existe uma negociação entre o Rômulo, digamos, o Rômulo do bem e o Rômulo do mal. Desperta o celular. Rômulo, o anjinho e o diabinho. Né? Rômulo contra Rômulo. O anjinho e o diabinho. Rômulo contra Rômulo. Quem que tá ganhando hoje? E aí o relógio lá em casa desperta às 4. Às 4. Também. O relógio natural. Também. É por causa do pequeno também. Mas às 4 horas desperta o relógio. E eu tenho uma rotina antes de ir pro trabalho. Então essa rotina, tu imagina quando desperto e eu levanto. Quem que para um cara desses? Ninguém. Eu não negocio mais comigo. Então, o grande segredo do sucesso, até do até do empreendedorismo, é tu não negociar. Não tem negociação. Eu dependo só de mim. E o que eu falar, eu vou cumprir. Isso para a vida. Então tu acaba sendo um ser humano melhor, tu acaba profissional melhor, um pai melhor, um líder melhor, um exemplo. Claro. E isso os colaboradores entendem. Eu tenho gente lá que perdeu 10 quilos já, Rômulo, que fazia anos que não conseguia levantar cedo. E a pessoa vem contigo. E vem comigo. E aí a sociedade cresce. Todo mundo cresce, as pessoas ficam mais felizes. Tu entende? Não tem negociação. A vida é só essa aqui e vamos prosperar. Quem está no barco junto vai prosperar. Não adianta, a gente acaba impactando a sociedade, a gente acaba sendo um ser humano melhor e o resultado vem, que é o fruto. Então, não é nem mais sobre vender imóveis, é sobre ser um ser humano melhor, plantar o bem e o resultado acaba vindo. Pessoal, e é sempre muito importante, assim, a gente traz essas histórias aqui e vocês estão vendo que a vida como ela é, né? A vida é real. E o que acontece? Tem que dar o primeiro passo, depois tem a dor do crescimento, mas é trabalho. Muito. É trabalho, é a dedicação, machuca, é desconfortável. E eu sempre vejo muitas pessoas dizendo, tem que sair da zona de conforto. Mas será que tu sabe o que é sair da zona de conforto? Não é acordar 3 dias às 4 da manhã ou fazer tal coisa. Sair da zona de conforto é brigar com o teu despertador, sabe? Porque a disciplina do fazer todo dia. É muito mais fácil desistir, é muito mais cômodo deixar passar. Só que a vida passa uma vez só, né? Então, tá muito em moda, né? A gente olha aí nas redes sociais, eu preciso sair da zona de conforto. Eu conheço muito pouca gente que realmente sai da zona de conforto, sabe? Porque não é fácil. Não é fácil. Cervejinha eu adorava. Eu também. Cervejinha. E assim, eu já tive tempos que eu fui mais da questão dos churrasquinhos. Nada contra, né, pessoal? Hoje em dia eu não consigo mais ir. Porque o que eu penso, Vinícius, isso é uma questão pessoal minha. O que eu estar lá vai me agregar? As pessoas que estão lá vão me trazer o quê? Sabe? Porque chegou uma hora que eu me fazia presente... E aí o Stanley vira troféu, né? Quando o Stanley vira troféu na foto, é porque a coisa tá estagnada, tá? Isso é uma opinião pessoal minha, pessoal. Eu respeito, cada um pode levar a sua vida do jeito que quiser, isso é um modo de viver. Eu tô em casa curtindo meu piá. O que eu vou me acrescentar lá? Aí chegava uma hora que perdia o sentido, porque tava todo mundo se olhando, tomando cerveja no Stanley, mas não tinha uma conversa, não tinha... Ninguém contava assim... Mais do mesmo. Sabe? Sempre a mesma coisa, e o pessoal fica a semana inteira esperando por aquele momento, e que o momento não vai te acrescentar em nada, aí outro dia tu acorda todo ruim, né? Todo... Então não vai mais, sabe? Não vai. Eu não digo que não vou, sabe? Às vezes... Tem que ir. Mas, se antes eu ficava 3 horas, se eu fico 1 hora e meia, hoje já valeu, sabe? Por educação, até por cordialidade, por amizade também. E vou embora, sabe? Não bate mais, não comporta mais. Porque eu sei que no outro dia o meu não tá às 4, é às 6, mas é todo dia às 6. É a hora que eu consigo... Porque é um tempo que eu tenho, das 6 até as 8 horas, 7h30, que às vezes meu pequeno acorda, é ali que a minha cabeça tá vazia, que eu tô com o meu cérebro todo aberto, que é onde eu produzo conteúdo, que é onde eu organizo toda a minha parte de rede social... Aqui o próprio Compliance Cast, a questão do escritório. Hoje em dia nós temos várias frentes que nós estamos atacando, além de uma assessoria mensal. A gente lançou a Operação Caixa Preta, que é uma auditoria completa nas empresas. Então a gente já pegou 2 empresas que uma tem 40 colaboradores, outra tem 70. Bem. Então tem que auditar todo, ficha de emprego, contrato de trabalho, revisar o regulamento interno, dar treinamento, implementar um canal de relacionamentos, ver como é que está a questão do sistema de metas, vídeo de monitoramento. Então,
eu não tenho tempo para perder com outras coisas, sabe? Eu preciso otimizar o meu tempo. E tem que ficar com a minha família também. Tu também tem filho pequeno, Sim, tu sabe como pequeno, é que é, sabe? Então eu sei que é tudo cronometrado. Ah, mas é uma escravidão. É uma escolha. Não é uma escravidão, não, é a minha liberdade. É a minha liberdade. Eu faço porque eu quero. Ai, tudo tem horário. Tem horário, entendeu? A matemática é uma só, né? A matemática ela tem que fechar. Por exemplo, o que eu entendi com a matemática? Por que das 4? Porque das 4 às 7 tu não tem distração. Não tem WhatsApp tocando. Não tem ligação. É só eu e eu. É o momento que eu rezo. Acontece, né? É o momento que eu rezo, é o momento que eu tenho calma, é o momento que eu planejo, é o momento que eu tenho mais clareza do que eu tenho que fazer. E outra coisa. E calma para trabalhar. E é onde tu acha soluções. Que no olho do furacão, ali no horário comercial, tu não consegue. Então, às vezes, eu vou dormir um pouco preocupado. Calma, vai vir a solução. Aí eu durmo, me concentro, outro dia eu acordo. Sai fácil. Aqui, ó. E aí acha o caminho, né? E a matemática? Das 4, o cara é diferente. Das 4 às 7 são 3 horas dia. Rende um monte, né? Dia, vezes 7, 21. Eu ganhei mais um dia, praticamente. Aí a tua semana não passa a ter 7, ela passa a ter 8 dias, praticamente. É verdade. Então, isso matematicamente eu comecei a entender. Eu não tenho mais 7 dias, eu tenho 8, porque eu tô acordando dorme antes. Cedo também, menino, dorme cedo. Durmo cedo. Eu acabei acostumando por causa do... eu um pouquinho mais cedo. A gente criou o hábito lá do nosso filho, né? Ele toma banho cedo e aí a gente já coloca a dormir. Criou horários para ele dormir. Sim. Justamente para criar uma disciplina também dentro de casa, para ele poder entender. A gente se ajusta também, né? Se ajusta. Eu também... Janta cedo, faz mais tempo de jejum. Uma série de coisas aí que a gente anda fazendo. Como é bom dormir cedo, né? Eu adoro dormir cedo, assim. E aí, às vezes, tem algum evento no final de semana. Vamos ficar até mais tarde, 1, 2 da manhã. Não consigo, cara. Não consigo. Quando tem hoje mesmo tem um jantar lá do Grupo R4, ali no Vitino, e começa cedo, né? O pessoal diz, cara, é cedo. Cara, 11, 11h30, eu já tô, tchau, porque amanhã é a vida que segue e vamos pra frente, né? Mas, pessoal, por que a gente traz, assim, essas questões para vocês e a gente abre também bastante coisa da nossa vida pessoal, é pra gente entender que a gente precisa escolher, né, o caminho de ir ou não ir, ficar onde tá, né, ficar junto com a boiada ou não. Agora, o que eu sempre costumo trazer aqui, Vini? No final a conta fecha. E isso é certo. Isso é a matemática que tu falou, que ela é exata. No final a conta fecha. Então pode saber, vai demorar um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas a conta vai fechar. Ainda agora aqui nos bastidores eu estava contando pro Vini que algumas coisas que estão acontecendo na minha vida profissional que eu não planejei, eu fiz porque eu tinha propósito, porque eu fiz de coração, porque é a minha verdade. E às vezes as consequências vêm além do que a gente espera, né? Positivamente, sabe? Certeza. Então a gente tá assim, quando vê, acontece alguma coisa, acontece outra, o universo vai fazendo os arranjos necessários e as coisas acontecem, entendeu? Então no final a conta fecha. Esse sacrifício que tu faz hoje, essa questão de abdicar alguns prazeres imediatos da vida, né? Que são muito efêmeros, né? Os prazeres imediatos são a pior, digamos, armadilha que tu tem na vida, né? São os prazeres imediatos. Quando a gente abdica um pouco disso, que parece que tu tá deixando de curtir a vida, não é isso, né? Nossa, não é diferente. Curtir a vida, na minha concepção, são outras coisas. Porque tudo isso que tá fazendo vai te proporcionar fazer uma viagem para um lugar que talvez tu nunca imaginasse que tu fosse, como a gente fala. Todo mundo quer chegar. Todo mundo quer chegar no mesmo lugar que tu muitas vezes quer passar pelo processo. Só o bom. O que eu entendi rapidinho? Eu comecei a pegar pessoas, os campeões. Qual é o DNA do campeão? Chegou referência. Qual é o DNA? O que o Michael Phelps faz? O que o Bolt faz? O que o Elon Musk faz? O que esses caras que são fora da curva, fazem? E tu percebe a mesma coisa que a gente faz. Exato. Não negocia, acorda cedo, trabalha pra caramba, treina, dá errado muitas vezes, mas quebra, vai. E aí eu comecei a ir na veia e ver a história de vida de cada um dessas pessoas que eu admiro. E aí tu vai vendo que existe uma matemática, que é o DNA, é o sangue para o cara chegar. Eu vi É difícil o cara não chegar fazendo e querendo. Não tem como não chegar. Não tem como chegar. Eu vi uma vez uma entrevista do Oscar Schmidt, né? O nosso astro do basquete, né? Chamado de Mão Santa. Olha a sorte. Aí perguntaram para ele se ele gostava do apelido, né? E ele falava.
E eles, cara, eu gosto, mas eu acho que o apelido tá errado. Exato. Mas por que tá errado? Digo que não é mão santa, é mão que treina. Isso aí. É mão que treina. Exatamente. Né? Então ali ele deu um insight muito valioso, porque tudo, pessoal, é disciplina, é repetição, é treino, é busca, né? Não existe outra receita. Pessoal, infelizmente, a gente vai 7 horas falando, se aproximando do final, né? Eu tenho todos os convidados assim trouxeram grandes vivências aqui pra gente. E o Vinícius vai voltar, né? Pode ter certeza que ele vai voltar. Mas a gente, infelizmente, tem que acabar, porque o nosso tempo aqui é exíguo, né? E eu sempre costumo encerrar aqui, Vinícius, dentro aqui da nossa metodologia, né? E dentro de tudo que tu já passou hoje, de tudo que tu tem pela frente ainda, tu é uma pessoa totalmente próspera, positiva, assim, ó, uma pessoa límpida, assim, que a gente vê, sabe? Que olha no olho, que entrega de coração. Em 1 minuto, para ti, qual a sintonia perfeita para o sucesso empresarial? Sintonia perfeita para o processo empresarial. Sucesso empresarial. Muitas coisas eu já falei aqui, mas não cuidar do gramado do vizinho, cuidar de si, se desafiar o tempo todo, acreditar em si. Já vencemos a maior luta, que é nascer, né? Então, acredite no seu sonho, se desafie, fala que vai fazer e faz. Não dê bola para os externos, não se distrai, vê qual é o teu sonho e corre atrás, não pare de lutar. O processo dói o tempo todo, dói acordar às 4, dói parar de comer doce, dói parar de beber, dói. E eu estou sempre buscando algo que me gere dor para que eu consiga prosperar. E aí uma frase legal que eu levo aos gigantes o desconforto. Então eu tô louco para achar outras coisas que me desafiem para poder chegar. Eu vou chegar e eu quero ser exemplo não só para o meu filho, não só para minha família, mas por onde eu passar e eu conseguir impactar positivamente a sociedade, melhorar a minha cidade, melhorar eu, e é isso. Isso é ser empreendedor, cuidar de si da melhor maneira e entregar o melhor. Crescimento é desconforto, tá? Vamos deixar essa frase para a gente fechar esse episódio maravilhoso aqui do Compliance Cast. Crescimento é desconforto. Quer ficar confortável, não vai crescer. Pessoal, foi um prazer contar aqui com mais uma vez a audiência de vocês. Obrigado, Vinícius, mais uma vez, pelos conteúdos de grande valor que você pôde trazer aqui para nós. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu, muito obrigado.